Havia uma civilização de humanos, bem primitiva. Todos eles viviam numa grande ilha, que hoje ela se chama Calidum, nos dias atuais do RPG, localizada no sul da Maraca. Eles viviam em cabanas, caçavam para sobreviver, eles viviam como iguais. Tinham múltiplos líderes pelas suas vilas, mas não existia rivalidade entre elas. Eles eram bastante unidos, eles faziam praticamente tudo junto. Bom, isso até a chegada de três entidades: Tiamat, Marduk e Kizar. A Tiamat, ela tinha a aparência de uma mulher, só que ela tinha umas partes mais animalescas. Ela era muito graciosa e veio à Terra ensinar a manipulação da arcana. Também, junto a ela, vinha um homem trajado de uma armadura negra que cobria todo o seu corpo. Marduk. Ele veio à Terra ensinar a manipular o caos, outra energia como arcana. E o terceiro, que parecia uma pessoa, não tinha nenhum traço estranho, fora do normal, se nomeava por Kizar. E o que fugia do seu normal era a sua força incrível e sobrenatural. Ele nunca ensinou nada para os humanos, nada sobre uma energia. Ele sempre mencionava uma tal de Ansar, mas ele nunca explicou o que ela é. Porém, ele sempre ajudou com conselhos e tudo mais. A Tiamat, ela veio com criaturas que seguiam ela, que não seguiam só de iam aonde ela ia, mas também aprendiam bastante com ela. Uma dessas criaturas era o Tribus, uma criatura esquelética que manipulava as três energias existentes. Pelo menos é o que ele se dizia capaz. Tínhamos também os Irmãos Sacerdotes. Eram duas criaturas bastante cômicas, elas pareciam bonecos, elas flutuavam e quando elas falavam não saía nada pela boca delas. Os nativos achavam bastante esquisito. A Tiamat, ela ensinou aos humanos a manipular essa energia arcana. É uma energia que está ligada ao corpo, que ao utilizar uma magia, a sua estamina é drenada. Com isso, eu quero dizer o PM, os pontos de magia. É uma troca. Os humanos carregavam esse símbolo, os que seguiam ela. Carregavam um símbolo que se assemelhava muito ao símbolo do infinito, mas só faltando um pedaço. Era dito como símbolo do finito. O Marduk também trouxe criaturas que seguiam ele. Um tal de Vênus era muito, muito veloz. E não era muito amigável não. Não gostava muito de papo, não gostava muito da companhia humana não. Já o contrapartida tinha mais um seguidor, mas esse não veio com ele quando Marduk veio à Terra, e sim veio com a chegada do Marduk. Quando ele se apresentou, um humano adorou ele muito mais do que todos os outros. Esse homem era um homem amaldiçoado chamado Caim, que via esperança em Marduk. E Marduk veio ensinar a manipular a energia caótica. O caos é uma energia que está ligada à mente, e ao utilizar essa magia, a sua mente é atingida. Também, semelhante à arcana, é uma troca, mas uma troca com fatores diferentes. Apenas o seu seguidor mais fiel carregava um símbolo parecido com o símbolo da Tiamat. Era um símbolo do infinito, com a diferença que tem um ponto bem no centro, chamado símbolo da discórdia. Enquanto Kizar não trouxe nenhuma criatura com ele, diferente da Tiamat e do Marduk, Kizar nunca ensinou nada, nadinha mesmo sobre essa tal de Ansar. Parece ser uma energia que se envolve com sacrifício, mas o Kizar nunca explicou sobre isso. Mas ele sempre acompanhou os humanos bem mais de perto do que o Marduk e a Tiamat, ensinando eles que eles podem evoluir e que eles podem ser mais independentes. E assim foi. Tiamat e Marduk doutrinavam os humanos e governaram eles por bastante tempo. Eles conseguiram ensinar magias, habilidades para os humanos utilizarem. Eles aprenderam bem mais com a Tiamat do que com o Marduk, porque era muito mais complicado. Enquanto isso, o Kizar passou interagindo e ficando mais perto dos humanos. Marduk e Tiamat atuavam mais como reis e mestres, enquanto o Kizar era mais um companheiro, um amigo que tá ali para te dar uma mão amiga.
ele ajudava nas caças, nas rotinas gerais e motivava o pessoal ali, sempre dizendo que eles mereciam mais. O Kizar vivia plantando ideias na cabeça dos humanos e também na do Tribus, que é interessante dizer que apesar de ser aprendiz da Tiamé, ele não concorda muito com o que está acontecendo no tempo atual. Ele preza muito a liberdade e ele acredita que a Tiamé e o Marduk, apesar de não serem autoritários, estão livrando essa liberdade dos humanos. Só porque eles ensinaram essas energias, os humanos deveriam seguir eles e obedecer eles, não faz sentido na cabeça do Tribus, e o Kizar sabia disso. E ele conseguiu convencer que todos deveriam se libertar de Marduk e Tiamat. Kizar ainda prometeu que, caso isso fosse concluído, ele estava trabalhando num projeto há muitos anos, uma máscara chamada Qlipoth, que pode realizar desejos, com um certo limite, mas ele ia explicar isso melhor depois. O foco agora era vencer. Então o líder de cada vila reuniu seus homens para derrubar as entidades dos seus postos, junto com Tribus e Kizar. Essa foi a demonomaquia. Houveram múltiplas baixas, muitas baixas, mas Marduk e Tiamat foram finalmente derrotados. A humanidade agora era independente e logo foram comemorar, com comida, bebidas, e foram parabenizar Kizar e Tribus e agradeceram bastante pelo esforço que eles tiveram. E juntos foram também pegar o presente prometido pelo Kizar, a famosa Qlipoth. Porém, o Kizar, ele se recusou e ele disse que a proposta agora está diferente. Mas antes dele explicar o que estava acontecendo para os humanos, ele disse que tinha um último estorvo que faltava tirar do caminho. O Kizar se pôs numa luta com o povo, mas a sua luta contra o povo não foi nem um pouco ofensiva. Ele apenas afastou o pessoal enquanto ele avançava para cima do Tribus. Ele venceu, mas saiu ligeiramente ferido. E mesmo ferido, ele se aproximou dos líderes das vilas que se disporam a ir em frente, confusos com essa decisão do Kizar, e disse que dividiu a máscara em vários pedaços. Ele entregou cada pedaço para cada um dos líderes e falou que quem juntasse seria digno de fazer-se um desejo. O Kizar não espera uma resposta e foge. Esses líderes eram Abdias Dandara, Emília e Ember Buvele, Juan Lins, Chronogillis, Moira Moloch e Félix Zolbeck. Todos brigaram por parte da máscara, se tornando inviável viver naquela ilha. Logo, eles se espalharam pelo mundo. Aquela ilha tinha muita energia caótica. Quando eles saíram, os monstros fizeram a festa, tomaram o local. Assim nasceu Calidum, como a gente conhece hoje em dia no RPG. Um lugar inabitável por pessoas, mas habitado pelas criaturas mais perversas que pode se encontrar. Mas o tempo passou. A humanidade avançou, as guerras continuaram pelo poder, e Kizar, apesar de desaparecido, ainda mexia uns pauzinhos. Não sabe se o plano dele, mas sabe-se que não era coisa boa. Ele tinha seus favoritos. Ele ensinou muito ao Félix Zolbeck, tendo ele praticamente como um pupilo, e dava algumas pistas, alguns sussurros no ouvido de Juan Lins. Mas Kizar também tinha umas pessoas não tão favoritas, que não sabe-se porquê. Ele atacou justamente essa família, mas foi o que ele fez. Ele amaldiçoou os Molochs. No caso, a que era a atual líder dos Molochs foi amaldiçoada, e toda a sua linhagem de sangue e não de sangue, que era considerado família, também sofreu com essa maldição. E parece que teve uma gota d'água nisso tudo, porque foi anunciado e espalhado pelo mundo que um anjo disse que o Kizar passou dos limites e que a vida dele seria ceifada. Não se sabe a verdade disso, isso parece ser tudo uma lenda, mas no final, realmente, foi uma vida ceifada. Porque o Kizar nunca mais apareceu. Nunca se encontrou o corpo dele, mas ele ficou desaparecido por muitos e muitos e muitos anos. E essa sequência de eventos trágica trouxe reinos que hoje são conhecidos como Atlantis, Sol, Luxor, Amaraka e Lemúria.
essas separações que houveram foram bastante trágicas, mas é inegável que por conta dela nasceu múltiplas culturas, tradições, costumes, etc., com cada líder se tornando rei do seu respectivo reino. Em Atlantis, um pedaço de terra isolado dos outros reinos, mas cercado pelos mesmos, com a única divisão sendo o mar. Quem governa é o rei Cronogillis, um homem que pensa muito em si mesmo, tendo uma ambição pela máscara e o seu poder. Ele direcionou seu povo a estudar a magia caótica a fim de sair na frente dos outros reinos. Assim, nasceu duas classes, o mestre de forja e o mago, duas classes que focam bastante em energias mágicas, uma sendo mais focada no caótico e outra sendo focada mais na arcana. Uma prova dessa toda essa maldade do rei. Um dia nasceu um garoto com uma maldição, por conta do destino de seus pais. Eles eram Molochs. Na verdade, só sua mãe. O seu pai era uma pessoa, entre aspas, normal. Era uma raça, entre aspas, pura. Sua pele era como a de um defunto. E essa história começou a se espalhar pelo reino e chegou aos ouvidos do rei Gillis, que manipulou o garoto a fim de estudá-lo. O garoto, ele se apaixonou pelo rei e se deixou ser usado pelo mesmo. No fim, o rei conseguiu a informação que ele queria. Ele conseguiu estudos em cima do garoto. Mas o garoto, ele morreu. O seu nome era Hugo. No Sol, uma terra que faz fronteira com Luxor, essa terra foi ocupada por duas irmãs, Emília e Ember Buvelle, com Ember sendo a rainha e Emília sendo a papa, que é uma figura religiosa que é tão forte quanto a rainha. As duas tinham a ideia de governar juntas. E também uma figura religiosa fortíssima. A Emília, ela se aproveitou muito da submissão que sua irmã tinha para com ela, porque a sua irmã mais nova confiava muito na sua irmã mais velha. Então, o poder que Ember tinha que exercer como rainha acabou sendo só uma fachada para que a Emília pudesse mandar. E o povo ia respeitando cada vez mais a papa e o rei ficando em segundo plano, fazendo o povo obedecer uma doutrina religiosa. Junto de Ember, criaram leis e modelos de troca com moeda. Tal costume que foi adotado pelo resto do mundo, com cada reino adotando sua própria moeda, mas foi um costume criado pelo Sol. Juntamente, classes foram criadas, o patrono e o assassino. E eu queria contar uma história. Nessa história, tem um grupo chamado As Imundas. Essa história se passa no Sol, que era composto por algumas figuras: Emmett Buvelle, Bianca, Chris e Magno. Era um grupo que visava ajudar o Reino do Sol. Estavam há um tempo caçando um vampiro chamado Charles, que foi encontrado e morto. Mas antes de morrer, para as imundas, Charles mordeu a Emmett, transformando ela em uma vampira. Emmett, em meio a tantas confusões, fugiu. E nesse meio tempo, Emmett descobriu um segredo terrível. Ela estava investigando por palavras do Charles antes de morrer, que dizia que quem governava o Sol não era tão bom assim. Isso despertou uma curiosidade na Emmett, que foi atrás disso. E soube que Abigail fez um trato com um demônio. Fez um trato que ela sempre reencarnasse e se tornasse a papa novamente do Sol. Em troca, ela vendeu metade do Sol, metade do reino seria destruído. Emília, com medo de ser descoberta, assassinou as imundas com as suas próprias mãos, o que chamou a atenção de Emmett. E era isso que ela queria. Ela queria
chamar a atenção de Emmett para também pegar ela e o segredo morrer com a Emmett. Então, numa noite, Emmett bolou um plano e se aproveitou de um momento que Emília estava com a guarda baixada e travou uma batalha com ela. Emmett era superior. Nos suspiros finais da Emília, Emmett prometeu que iria fazer todas as vidas dela, todas, serem um inferno. O inferno que a Emília tentava escapar, reencarnando. Mas se a Emília não vai ter o inferno, a Emmett traz o inferno até ela. Porém, quando a Emília finalmente chega ao seu fim, a Emmett tem uma surpresa. Quando a Emília morre, isso ativa um gatilho. Um gatilho para o pacto, porque aquele momento estava completo. Emmett não tinha total noção, mas para finalmente completar o pacto, a primeira morte da Emília, metade do sol seria tomado por esse tal demônio. Então uma tempestade de areia se aproxima e cobre metade do reino. Emmett consegue fugir voando com seus poderes vampíricos, mas não poderia dizer isso da população que habitava essa metade do reino. Amaraka é uma extensão de terra enorme e rica em vegetação e diversidade. E o Juan Lins, o rei de Amaraka, sabia disso. Dividiu seu povo para cuidar da agropecuária. Foi o que decidiu focar para conseguir riquezas e prosperar o seu povo. E era bem mais pacífico que os outros reis, tentando fazer trato com os outros reinos, como Giles. Ele também queria a máscara, mas não com massacres, e sim com acordos. Chegar no diálogo e chegar a algum tipo de contrato. E, diferente dos outros reinos também, as classes não foram pensadas por escolas ou doutrinas ou ensinos superiores, mas o próprio povo montou elas, sendo o mercenário e o lutador, que foram aprimoradas depois pelas escolas, por outros reinos, mas isso é coisa do futuro. O problema é que esse jeito do Juan de ser mais pacífico e tentar resolver as coisas mais assim, trouxe dificuldades para si. Ele se sentiu isso em uma expedição. O Juan e sua esposa foram para Luxor, querendo fazer um trato com o rei de lá, enquanto os seus confiáveis guardas, Julius Lambert, Ofélia Lambert, Ingrid e Edmundo, foram numa ilha, próxima a Atlantis, com o objetivo de encontrar Fiona, uma pesquisadora do Juan que estava desaparecida, que na sua última missão foi fazer uma caça por conta de um conceito chamado armas mágicas. O Juan queria criar elas, mas não para ataque, e sim para proteção. E Fiona foi investigar isso numa ilha que tinha se dito que poderia se encontrar essas armas mágicas. Mas quando encontraram a Fiona, o grupo viu que ela estava completamente fora de si, e ela se chamava por Ansar. Dizia que era uma entidade muito poderosa, e se provou ser uma entidade poderosa, ostentando o seu poder de manipular a realidade, mostrando o quão forte ela estava agora e que eles não teriam chance. Com isso, ela transformou o Edmundo num monstro pequeno e a Ofélia em um demônio assassino. E antes que pudesse continuar o seu caos, Julius utilizou uma arma mágica que ele encontrou na ilha para enfraquecer Ansar. Ansar, antes de morrer, decidiu levar todos consigo, fazendo a ilha desabar. Julius e Ingrid, infelizmente, morreram. O Edmundo sobreviveu, mas ficou preso no fundo do oceano. Ele recebeu uma incrível condição de ser imortal. E isso acabou sendo mais a sua maldição. Ofélia tinha habilidade de teletransporte e se teletransportou sem pensar. Ela ainda não tinha noção dos seus poderes, mas no desespero ela foi para longe dali dessa forma. Enquanto o Juan, que fazia uma visita a Luxor, caiu numa armadilha e foi morto pelo rei de Luxor. Ofélia encontrou Juan morto em Luxor, onde o seu teletransporte tinha parado, e fez um massacre no castelo em fúria, matando não só os guardas, mas o rei. Falando em Luxor, é um reino que faz fronteira com o Sol, tendo um péssimo líder
comandando Abdias Dandara, um homem medroso e bem paranoico que assassinou um rei justo, como o Juan, por medo de ser apunhalado, deixando o reino completamente em crise sem o rei. A Maraca teria dias tenebrosos após perder os seus melhores homens para a guerra e para a proteção e perder um comandante tão bom quanto o Juan. Mas enfim, em Luxor nasceram classes, o Glifo e o Bispo, que utilizam magia de uma forma mais versátil que o Mago, que é uma forma tão direta. E falando mais sobre o Abdias, após o Abdias condenar o Juan à guilhotina em praça pública e prender a sua esposa, alguns dias se passaram e numa noite, no seu quarto com seu filho, ele começou a ouvir barulhos de gritos ecoando da entrada do castelo, e os gritos ficavam cada vez mais altos, junto com o som de uma lâmina cortando e penetrando carne humana. Abdias tentou escapar com seu filho, que estava consigo naquela noite, mas aquele demônio o encontrou e tirou sua vida rapidamente, sem pestanejar. A criança estava horrorizada e o demônio apopou e foi embora. Um dia, um pedaço de terra foi encontrado, mas era cheio de monstros e era um terreno infértil. Lembrava a antiga Calidum. Atlantis tomou esse lugar para si, porque diferente de Calidum, que trazia demônios e era muito difícil andar por lá hoje em dia, sim, já tentaram e não tiveram resultados muito bons. Esse local era andável, os monstros não eram numa abundância, eles eram em poucos grupos e eram bem domináveis. Atlantis sentiu um gosto por isso de transformar esse local numa prisão e também montou construções lá, escondeu pesquisas dos outros reinos. Fez isso debaixo do nariz de todos. Esse local se chama Lemúria. E por último, temos a Ilha Moloch, um lugar cheio de pessoas amaldiçoadas. Dizendo melhor, só tem pessoas amaldiçoadas lá, que não conseguem se defender por conta dessa tal maldição. Quando o mundo descobriu essa maldição deles, não teve outra. Eles começaram a ser escravizados, sendo tratados como objetos, e nada a Rainha Moira podia fazer pela sua família. Agora, avançando um pouco no tempo, o ano agora é 1080 depois de Cristo, até o ano de 1093 depois de Cristo. Toda a história que foi contada anteriormente se passa antes de Cristo, um passado bem distante, que nem se vale a pena tentar pensar o seu número do seu ano. Mas agora, vamos entender de onde vem a origem do nome e a origem dos Infedélibus. Um homem chamado Elifas seguiu a motivação do antigo rei de Atlantis e, junto da sua amiga Helena Dópio, partiram para Calidum, aquela terra inabitável, a fim de encontrar mais sobre os demônios e sobre a Torre de Babel, uma torre que eu não especifiquei muito bem no início da história, mas porque eu queria reservar um tempinho para agora. Elifas tinha uma visão de mundo onde a torre estivesse em seu comando, pois com ela poderia controlar a mente de monstros. Assim, resolveria problemas em escala mundial, fazendo que os monstros as acabassem com o perigo que as pessoas sofressem e não teriam mais perigos com os monstros. Seria perfeito. A Helena via dessa forma também. Ela se admirou por esse plano, então eles se instalaram em Calidum, construindo um laboratório, o qual, obviamente, tiveram uma ajuda externa de um ser mais poderoso, chamado Cronomago, um demônio que manipula o tempo. E com essa ajuda conseguiram passar pelos desafios, fazer uma base / laboratório subterrâneo. E esse demônio Cronomago tinha grandes interesses nos planos de Elifas,
Não sabe-se direito porquê, mas ele também achou fascinante. O plano era descobrir como invocar a Torre de Babel e invocar ela dentro da masmorra do Cronomago, um lugar que o tempo funciona diferente, pois lá ninguém poderia acessar e impedir os seus planos. A masmorra do Cronomago é um lugar inacessável apenas se um Cronomago quiser. Era o plano perfeito. Não tinha como ter erros quando estivesse completo. Mas nem tudo foi como os conformes. Além da pesquisa da Torre de Babel, durante esses anos, Eliphas criou monstros para testar e criar coisas mais fortes para quando tivesse a Torre de Babel. Eliphas não tinha realmente uma noção de quantos monstros e qual era a força dos monstros que existiam pelo mundo, porque ainda existia mais humanos do que monstros. Então, de certa forma, os humanos ainda estavam um passo à frente. Ele precisava fazer os monstros ficarem um passo à frente para que ele pudesse controlar e deixar a humanidade em mãos seguras. Em um dos testes para dar poderes a Helena, com testes com uma coisa que descobriram com maldição, ele acabou transformando ela também no monstro, o que seria uma ajuda para a Torre de Babel, mas terrível para Eliphas. Isso destruiu ele, mas ele ainda continuou focando no seu objetivo. Finalmente, ele descobriu como invocar a torre. Era necessário muita energia caótica, concentrada em um lugar. E ele não fez isso sozinho, ele teve ajuda externa, mas isso eu vou dizer mais pra frente. E justamente com um ritual específico, o Eliphas ele decidiu juntar pessoas na masmorra, a fim de torturá-las psicologicamente e fisicamente para fortalecer a energia caótica do local. Então assim o fez, com a ajuda do Cronomago. Dentro da masmorra, o Eliphas manteve contato com o Heitor Zolbeck, que também acreditava no seu plano, ajudando a desenvolver o ritual. Assim, Eliphas montava o ritual com a ajuda do Heitor, enquanto o Cronomago buscava sequestrar pessoas para prender na masmorra. E também o Cronomago ia supervisionar o sofrimento dessas pessoas, direcionando elas tal sofrimento. Essa é a origem, os planos e os membros da primeira geração dos Infedélibos. Com tudo pronto, iniciaremos a primeira temporada, a parte realmente jogada de Infedélibos. Toda a parte contada foi contada dentro do universo e não realmente vivenciada. Então, Cronomago saiu à caça. Com seus poderes de manipular o tempo, sequestrou pessoas de diferentes épocas. Pessoas qual achou que seria mais fácil mantê-las vivas para sofrer. E eles eram Vinegar Doppio, Draco Belmont, Duke Sebastian, Altair Morris, Rebecca Weber, Cornell e Vlad. Como já é notável, Vinegar carrega o mesmo sobrenome de Helena Doppio, já apresentada antes. Ele é um filho perdido dela, que cresceu no orfanato do Sol, chamado Pequenos Raios. Aprendeu a ser um mercenário e, ao atingir 18 anos, saiu do orfanato e começou a dividir aluguel com um homem chamado Joel. Ambos trabalhavam como lenhadores, mas o dinheiro não era suficiente. Então Doppio, ele saía de noite, sem avisar, e ganhava dinheiro ofertando seu corpo. Mas dias e dias se passaram nessa rotina, até que duas pessoas que se apresentaram como V e Y, literalmente letras do alfabeto, contaram sobre quem era o Doppio e que ele seria o disfarce perfeito para se infiltrar na masmorra do Cronomago. E ele aceitou. Ambos V e Y tinham contatos com o Cronomago. E próximo sendo Draco Belmont. Teve seus pais assassinados pela igreja por descobrirem que ambos mexiam com magia negra, e o Sol repudia tanto magia negra quanto magos negros. Ele e seu irmão Leon escaparam e se isolaram numa pequena vila, que os acolheu, com Leon ajudando com a caça e Draco com as vendas. Ele até conseguiu abrir uma padaria, e nesse meio tempo ele também se tornou um mago, enquanto o Leon se tornou um caçador. Só que tudo isso mudou quando um estranho homem apareceu querendo comprar algo do Draco. E no dia seguinte, Draco não estava mais em casa. Por último,
temos Duque Sebastian, um homem simples que ajudava na segurança da sua vila. Era da classe também caçador, igualmente ao Leon, e um dia, voltando para sua casa, acabou sendo abordado por um lobisomem, o qual não aguentou o combate, mas foi salvo por uma moça chamada Emily Morris, que vem de uma família de, podemos dizer, heróis, que o leva de volta para casa. Porém, quando o Sebastian vai dormir e acorda, ele não está mais em sua casa. E aqui damos início. Essas são as histórias dos nossos protagonistas, no caso, os jogadores da primeira temporada. Os NPCs eu não vou entrar em mérito de backstory. Agora, Draco, Dopp e Sebastian se encontram acorrentados no que parecia ser um cômodo, cercado por pedras, sem janelas, mas com uma porta. Eles se soltam com força bruta, na verdade o Sebastian se solta com força bruta e ajuda ambos, e enquanto avançam, tentam esconder o que está acontecendo. Passam por esse local e eles encontram uma porta com um broche dourado na frente dela. É muito estranho, eles não conseguem entender nada do que está acontecendo. E ao entrar, encontram uma loja que deixa cada vez mais esquisito. Com o mesmo homem estranho que o Draco viu, que dizia ter sido também capturado e que deveria vender itens para as cobaias, botando entre aspas. Mas não encontram só ele, também encontram um homem chamado Cornel, que também estava preso e foi ajudado. Então logo entrou no grupo deles e avançaram, se deparando com uma masmorra decaída e com várias criaturas hostis pelo caminho. Encontrando mais uma vítima dessa loucura, Altair Morris, parente da Emily Morris, que aparentemente foi contratado pelo Leon para encontrar o Draco. E enquanto ele vinha atrás do Draco, procurando pistas, ele acabou sendo capturado pelo Cronomago. Então ele está aí pelo acaso, não porque realmente deveria estar. E que a masmorra do Cronomago, ele traz consigo uma informação importante. O tempo funciona de uma maneira diferente. Enquanto dentro da masmorra tinha se passado horas, do lado de fora tinham se passado meses. Era assustador. E a loucura não parava. Havia uma mansão dentro dessa masmorra, o qual se deparam com criaturas terríveis, como o Carrasco. Corpos mortos conectados às suas armaduras, que só poderiam ser mortos quando a sua cabeça fosse arrancada. Fafnir, um lobo feito de sombras, que marcou o Draco com uma mordida, dizendo que o Oni viria os pegar. Baphomet, uma criatura humanoide com um corpo completamente apodrecido, corcunda, que perturbava os seus sentidos. E para acalmar tudo no meio desse caos, que era essa mansão, havia uma mulher que estava na mesma situação do grupo. Aparece lutando com um carrasco e todos ajudam ela. E se questionam bastante, pois essa mulher tinha roupas estranhas e armas estranhas. Então logo ela explicou. Seu nome era Rebecca Weber, uma detetive do ano de 2015 que estava investigando o Cronomago em um de seus casos. E no meio dessa investigação, parecido com Altair, ela simplesmente acordou aqui ao acaso. Era uma explicação difícil de acreditar, mas eles estavam rodeados de coisas difíceis de se acreditar. Era algo comum naquele ponto. Então, prosseguiram junto da Rebecca, chegando no sótão da mansão. Lá tinha um espelho que não refletia o que estava em sua frente, e sim uma criatura verde com roupas que pareciam religiosas, mas estavam bem rasgadas. E essa criatura recita uma oração longa, que cada palavra vai enlouquecendo o grupo, que desmaiam, com parte da oração sendo fixada na mente deles, que dizia: Turin Babylon tende a ser restaurada. E todos acordaram num estábulo. Um lugar que deveria ter vida animal e natureza era na verdade tão artificial e vazio. Isso dava uma resposta, a resposta que ainda estavam dentro da masmorra, infelizmente. Nesse novo local, encontraram seu objetivo. O que enfrentaram antes na mansão não era o Baphomet, pelo menos não o real. O Baphomet, antes de ser um demônio, era um homem chamado Eliphas, junto de um monstro de madeira que se chamava Helena, a qual confrontaram e com muita dificuldade venceram, mas o Draco teve o braço trocado por um de madeira. Parece que Lilith queria substituí-lo, a sua carne, pela madeira. O fim estava próximo. Somente faltava algumas coisinhas, algumas coisas que eles precisavam para avançar. Eles tinham um objetivo ali,
Havia uma fantasma presa que eles deveriam ajudar, que ali habitava. E eles tentaram libertar ela, enquanto a fantasma inconscientemente criava alucinações para o grupo. Ela um dia, o fantasma no caso, já foi uma criança chamada Giovanna. E eles precisavam lembrar ela disso, porque todas as memórias dela tinham sumido. E esse tipo de fantasma só poderia ser libertado dessa forma, com você contando a vida dele. E assim fizeram. Com isso feito, o grupo desbloqueou uma passagem que descia numa grande escadaria. Antes de descerem, tiveram a visita do tal Oni, que já tinha sido avisado a sua chegada, que viria ceifar a vida deles. Mas a criatura apenas entrega sua katana a fim de ajudar. O Oni é um caçador de demônios e se explica que não podia fazer muita coisa ali, não podia prosseguir, não poderia ajudar por causa da limitação da masmorra e limitação do ritual. Então apenas ajuda entregando a sua katana ao grupo. Mas eles não podiam perder mais tempo. Todos descem e encontram o real Baphomet, alto, velho, com a pele podre e uma cabeça de bode. O combate se inicia justamente com o ritual do Eliphas. O grupo sofreu muito. Ele só precisava sacrificar 3 ali. Assim, demonstrou seus poderes. Tocando no peito de Altair e Sebastian, explode os seus corações, com eles morrendo instantaneamente. O restante quase morreu. Mas deram a volta por cima e cortaram o Baphomet no meio, mas seus psicológicos estavam abalados, principalmente o de Dópio, que viveria todos seus dias vendo o Baphomet. Quando eles subiram as escadas de volta, temiam uma luta contra o Cronomago, pois era outro demônio que poderia estar no seu caminho. Mas encontraram um vendedor, que se revela como o Cronomago. Diz que agora que o Eliphas morreu, não tem por que manter eles aqui. Mas que ainda não acabou, eles não iriam de volta para o seu tempo, e sim para 1123, porque o Cronomago tem um trato com mais de uma pessoa. Neste exato momento, a temporada já teve o seu fim. Mas eu acredito que eu tenho que dar uma explicação sobre a linha do tempo. Os protagonistas entraram na masmorra em 1093 e em 2015, no caso da Rebecca. Ficaram dentro da masmorra durante um mês. Se passou um mês lá dentro. O Cronomago soltou o grupo em 1123. Quem era de 1093 foi apenas 30 anos perdidos do lado de fora. Para a Rebecca, ela retornou mais de 900 anos. Bom, e a próxima parte que eu vou contar era enquanto aconteciam esses eventos. Enquanto eles estavam um mês dentro da masmorra, eu vou contar os eventos de 30 anos que se passaram fora. Do lado de fora da masmorra, o mundo teve suas mudanças significativas. Luxor descobriu minérios mágicos que só existiam lá, fazendo eles venderem bem caro para os outros países, e sua economia avançou bastante por conta disso. Sua atual rainha se chamava Mara Dandara. Atlantis estava decaindo. Os reinos não queriam conversar com Atlantis. Assim, a isolando do mundo. Seu rei era Cronoscilas. Amaraca e Sol não mudaram muito. Em Amaraca tinha um rei que abusava do seu povo, o Rafael Lins, como toda uma geração de Lins, reis passados. Em Sol havia um rei de fachada chamado Gustav e uma papa que mandava chamada Abigail. Mais uma vez, nada mudou. Mas vamos voltar a Atlantis, onde Heitor Zolbeck, que vinha de uma família complicada, uma família que tinha o objetivo de realizar os planos de Kizar. Porém, Heitor quebrou esse ciclo e se juntou a Eliphas Joaquim, pois acreditava no seu plano, acima do plano de Kizar. Mas um dia, Eliphas sumiu após cumprir todos os requisitos do ritual. Nesse ponto, Heitor não tinha mais nenhuma fé em plano algum. Anos se passaram e Heitor teve um filho, o qual nomeou de Patrick. Dias após o nascimento de seu filho, um homem apareceu com outro homem, que mais parecia um monstro de tão grande. A pessoa normal se apresenta como Noslen, e diz conhecer os Zolbecks, a história deles, e que está montando uma segunda geração dos Infedélibos, e que precisava de um Zolbeck.
Heitor, sem pensar duas vezes, recusa a proposta e pede que ele se retire. Noslin respeita a decisão do Heitor, mas seus planos com os Zolbeck não tinham acabado, independente se o Heitor não queria entrar. Patrick cresceu, junto da sua melhor amiga, Amicia Winters. Eram fascinados pelas magias obscuras e tinham certeza que tais magias poderiam mudar a situação de Atlantis. Dá para perceber um certo ciclo na família Zolbeck, o qual eles se fascinam por planos grandes, coisas que podem mudar o mundo. E com isso eles poderiam bater de frente com Luxor, mas seus pais sempre foram contra e puniam seus filhos por conta disso. Mas um certo homem ajudou as crianças secretamente a terem recursos e motivações para consumir. Esse homem que os ajudava se chamava Noslin. Os dias passaram, com Patrick e Amicia tendo a ajuda de Noslin. Era desafiador, mas divertido, até que o jovem Zolbeck precisava descobrir mais. E ele sabia que seu pai tinha segredos e Noslin também incentivava que deveria descobrir os segredos do seu pai. Mas Zolbeck temia bastante ele, mas hoje estava decidido. Voltou mais cedo da escola, pois sabia que seu pai escondia coisas sobre a sua família no porão. E ao chegar em casa, não perde tempo. Ele arromba a porta e desce as escadas. Encontra um cômodo escuro com diversos papéis e símbolos por todo canto e um espelho mágico. Ele fica um tempo investigando, descobre sobre que o Heitor está nesse mundo há muitos anos, mas não como uma pessoa normal, muitos anos mesmo, muito mais que o normal. Que sua família seguia um plano, o plano de Kizar, que através da máscara Qelipoth iria transformar o mundo no paraíso. Porém, com a morte de muitos para salvar poucos. E para Heitor, isso era imoral, e Patrick não sabia o que pensar sobre, mas continuou vasculhando os segredos do seu pai. E a última coisa que encontra é a gota d'água para Patrick. Heitor teve uma filha chamada Sônia, também há muitos e muitos anos atrás. Heitor nunca escondeu de Sônia o que sua família era, diferente de como ele fez com Patrick. Ele fez questão de esclarecer tudo a ela, enfatizando quanto esse plano é maluco, mas Sônia se encantou por este plano. Com o passar do tempo, ela começou a seguir o caminho que o pai tanto temia, não deixando escolhas na visão do Heitor. Então, com um peso no coração, Heitor a matou. E nesse instante, Heitor chega em casa, percebe o porão aberto e desce, encontrando seu filho, que já confronta o pai e parte para cima dele. Mas Patrick não tem nem chance. Leva uma surra do seu pai que está furioso, quase mata Patrick, mas não consegue suportar a dor de perder mais um filho pelas suas próprias mãos mais uma vez. Então apenas vai embora e nunca mais retorna. Mas, infelizmente, as coisas estavam tendendo a piorar. Patrick viveu 2 anos sozinho após esses eventos, tendo algumas vezes acompanhamento do Noslin, da Amicia, e, bom, agora eles escondiam as coisas dentro da própria casa do Zolbeck. Nesse tempo conheceu pessoas novas e teve algumas confusões, como uma assassina que foi mandada para sua casa para matar ele pelo seu próprio pai, porque o pai não teve coragem de terminar o serviço, então pagou alguém. Mas deu tudo bem, Zolbeck conseguiu escapar. E também conheceu demônios, mas não como inimigo. Ele conheceu o Galamoth, uma criatura que mudava sua forma ao seu jeito. Mas agora vem a parte realmente ruim. Chegou o dia que não só definiria o rumo que Patrick tomaria, mas um dia que marcaria Atlantis para sempre. Os reinos começaram a suspeitar de Atlantis, que o atual rei Silas tinha posse da máscara, então todos se uniram para invadir o reino de Atlantis. Com o passar do tempo, a informação da máscara começou a desaparecer de pouco em pouco, a ponto que só os reis soubessem da existência da máscara, e nem sabem direito o que ela faz, de onde ela surgiu, como uma lenda urbana entre os reis, e ninguém mais tinha tal informação. E nessa invasão, Atlantis não teve chance. As cidades ficaram um caos, tantos soldados e cidadãos foram mortos e eventualmente Atlantis foi tomada. Zolbeck, nessa situação, tentou fugir para uma zona sem população, florestas, montanhas, o que fosse, mas o que saísse daquele caos.
Mas no caminho, ele se deparou com guardas invadindo uma casa. E ele conhecia essa casa mais afastada da cidade. Era a casa do Sotark, um general de Atlantis, qual Patrick admirava muito. Ele nem pensou duas vezes e correu até lá, mas apenas conseguiu encontrar a esposa e filho de Sotark mortas, ouvindo apenas as últimas palavras da criança. Ela perguntava pelo pai. Nesse momento, nasce o líder dos Infedélibos. Zolbeck diz para si mesmo e para toda Atlantis que será um símbolo, que representará os reais objetivos da sua família. Demorou alguns anos, mas seus planos estavam tomando um rumo. Ao longo dos anos, Zolbeck buscou aliados, pessoas que estavam dispostas a sacrificar parte do mundo para se salvar e salvar outra parte. E para isso, Zolbeck precisava unir os pedaços da máscara e causar caos pelo mundo. Somente assim a máscara seria invocada e utilizável. Seu plano era tornar público a informação da existência daquele POF. Enquanto os Infedélibos causavam um caos no mundo, as pessoas juntariam os pedaços da máscara. Só bastava tomar delas, e com a máscara, finalmente alcançaria os seus objetivos. Essa é a formação, a história, o líder e a origem da segunda geração dos Infedélibos. Um homem chamado Vitor reuniu pessoas para ir atrás da máscara. Uma tripulação que habitava um barco vivo chamado L. A tripulação era composta por diversas pessoas, sendo elas o próprio Vitor, o capitão, e também Adam, Sotark, Arthur, Joel, Kiara, Sarah, Laura, Gali, Edgar. E Vitor iria de encontro aonde estava o grupo da primeira temporada, dito bem anteriormente. Cronomago os deixou numa ilha, então a tripulação L chega ao resgate. Vitor se revela ser o tal Y que tinha se apresentado para o Doppel antes, agora sem sua máscara, revelando seu rosto, e agora chama eles para a tripulação, prometendo a máscara. Diz não saber o que ela faz, mas sabe como chegar a ela. Que na verdade ele tem uma leve noção do que ela possa fazer, além de ser uma máscara que realiza desejos. Agora, apresentando os novos personagens, pois já conhecemos Draco e Doppio, temos Adam, um jovem glifo nascido em Lemúria, mas eventualmente resgatado por conta da sua inteligência e a inteligência de seu pai, que sobrepôs a sua e que poderia servir ao Sol. Assim, seu pai, Frederick Miller, se tornou um cientista real e seu filho foi treinado a ser um glifo, como dito anteriormente. Em contrapartida, temos Arthur Buveller, das organizações Buveller, uma organização de assassinos treinados mundialmente conhecidos, o que entrega a classe dele, que é assassino. Por último, mas de longe não menos importante, Sotark, um general de Atlantis anteriormente já citado, que perdeu toda a sua família na invasão do seu reino. Por conta disso, abandonou seu posto e hoje é da classe lutador, não utilizando nenhum tipo de armas. Porém, ele não acompanhou o grupo desde o início. A sua entrada foi depois disso, mas eu já venho com a apresentação dele. Vitor, com sua tripulação atual, decide ir atrás de Leon Belmont, que era um herói, mas acabou cometendo atos terríveis e se isolou em um castelo ao norte de Amaraca. Vitor acredita que com Draco, seu irmão, poderia convencer Leon a se juntar a eles, mas quando chegam no local, o castelo estava sendo invadido e se deparam com um enorme demônio invocado por uma mulher chamada Mícia, a Legião, uma esfera composta por corpos que manipulam a gravidade. Mas antes que essa monstruosidade possa fazer qualquer coisa, todos de repente acordam em lugares diferentes. Adam e Rebecca acordam em Atlantis, aonde recrutam o Sotark, que tinham passado com Adam. E nesse momento, Sotark é dito sobre a máscara e se junta à tripulação L. E o Adam ganha uma explicação de um homem que se diz como o Cronomago, dizendo que foi ele que o salvou daquela luta que teria um final extremamente ruim, e entregou as localizações de onde estavam todos. Assim, Adam, Sotark, Rebecca se juntaram, pegaram o navio e foram atrás do resto da tripulação. Doppio caiu nas proximidades do castelo, sendo encontrado pelo Leon,
Legião já não estava mais lá. Logo, Leon acusa Doppio, que explica que estava com Draco, o que Leon não crê de primeira. Mas dá uma chance de acompanhar o rapaz. Bom, se o Doppio estivesse mentindo, Leon poderia acabar com ele facilmente. Por fim, Draco e Arthur estavam no sul de Amaraca. Tiveram que competir pela Ellie, que foi capturada com toda a tripulação dentro dela. No fim, Arthur e Draco ganharam, só que são interrompidos por Zolbeck e os Infedélibos, que causam um ataque com dinamites no Coliseu onde ocorria a competição. Nesse caos, Draco e Ellie conseguem escapar, só não dá para dizer o mesmo do Arthur, que foi pego em uma das explosões e morto na mesma hora. Ellie então se rasteja até a costa, caindo no mar, se encontrando com o restante do grupo, que vinha no barco, ao encontro do Draco e o Arthur. Mas antes de qualquer interação, eles são interrompidos pela Amicia, que também estava dentro da Ellie, e mais uma vez invoca a Legião, uma versão mais fraca, pois não tem tantos corpos quanto tinha no castelo do Leon. E que o grupo tem uma certa dificuldade, mas conseguem finalizar ela, com Doppio matando com um punhado de dinamite a Legião e Adam cortando a cabeça da Amicia, acabando com aquele caos. Após esses eventos, Victor explica ao grupo que precisavam encontrar pedaços da máscara, que são 6 no total. Um estava com Victor atualmente, e acredita que poderiam encontrar mais pistas sobre no caminho da verdade, na ilha Moloch. Logo, se dirigem à ilha, o que demora alguns dias, e eles aproveitam esses dias para sossegar. Ao chegar, eles conversam com os Molochs, que tratam a tripulação com desdenho, mas não escondem que o caminho da verdade e a caverna maldita podem levar a tripulação à máscara. Então, eles se dividem em busca de mais informação. No caminho da verdade, onde foi Adam e Doppio, se encontram com Nicholas e Edin, que mostram visões do passado, a história de Julius e Ingrid contada anteriormente, revelando que um pedaço da máscara poderia estar dentro daquela ilha que afundou próximo de Atlantis. E em Luxor, onde Juan morreu, parecia que ele estava com um pedaço da máscara quando se locomoveu a Luxor. Na Caverna Maldita, se deparam com um lugar assustador, onde habitava a rainha Moira Moloch, com um pedaço daquele pof. Mas não era mais a mesma. Ela se tornou uma monstruosidade, que está lá há eras e não se importa mais com o futuro e já não tem mais esperança. Então entrega o pedaço sem pestanejar. Atualmente, estão com 2 pedaços. Com essas informações, a tripulação retorna a Ellie e se divide para um grupo ir até Atlantis e outro grupo ir até Luxor, com os protagonistas indo a Atlantis, que será a história que vamos acompanhar. Chegando em Atlantis, Sotark encontra velhas amizades antes de progredir, mas não encontra Jamiel, um soldado promissor, então decide se comunicar com o rei Silas, que explica a situação ao chegar ao castelo. Um homem chamado Frederick Miller conseguiu uma audiência com Silas, que no momento estava com seus melhores soldados, Jamiel e Saladino, o seu general. Mas Frederick armou uma distração e colocou uma maldição no rei, ameaçando seus guardas que iriam matar o rei em um estalo se eles não guiassem para uma ilha fundada nas proximidades de Atlantis. Exatamente a mesma ilha qual eles estão atrás. Jamiel estava confuso, mas Saladino não tanto. E assim o fizeram, levando Frederick até esse local. A tripulação estava decidida a ir. Silas recomendou o Léo para guiá-los, um antigo general prestes a se aposentar e muito carismático. Levou eles longe da civilização e desceram um elevador escondido, chegando no que sobrou da ilha. Lá embaixo tiveram que passar por inúmeros enigmas e criaturas, e um desses confrontos, Saladino perdeu sua vida de uma maneira bem brutal. No total, todos ficaram uma semana lá dentro, até conseguirem chegar no final, aonde esperavam um pedaço daquele POF, mas encontraram uma sala de pesquisas sobre uma arma chamada Projeto Tribus. E acorrentado no centro dessa sala encontram o próprio Silas. E o Silas, lá dentro, explica a confusão. Ele tinha feito um acordo com um demônio dos Infedélibos para conseguir uma antiga arma chamada Tribus, tal qual iria jogar em Luxor, devastando o local. Só que Galamorfio, tal demônio que ele fez essa parceria, passou a perna no rei. O demônio assumiu a forma de Silas e o trancou aqui no subsolo, avançando as pesquisas do projeto e fingindo ser o rei.
Logo, eles tiram Silas dali e voltam imediatamente para a cidade, escondendo Silas na casa do Sotarque e bolando um plano para invadir o castelo às ocultas, pois no seu interior estava escondido tal projeto. A invasão foi um sucesso. Silas conhecia o castelo como a palma da sua mão, então sem muitos problemas, chegaram até o Projeto Tribus, o que Silas acreditava conseguir parar. Mas só conseguiu mudar a mira, agora aquilo iria explodir em Atlantis. Todos correm, mas não há tempo. A explosão ocorre e coloca todos debaixo dos destroços do castelo. Todos saíram vivos e saem debaixo dos destroços depois de um tempo. Eles tinham invadido o castelo de noite e quando acordaram já estava de dia. E avistam no céu não só o sol, mas também um berro de fúria e a tal criatura chamada Tribus. Acontece que o Projeto Tribus consiste em liberar a energia com uma explosão que invade um corpo com mais estresse. No momento, era o Silas. Em questão de aparência, a pessoa se transforma em um esqueleto preto com o símbolo do infinito na testa. Essa criatura agora assolava Atlantis. Por pouco tempo, a tripulação contém com a ajuda do Oni, mas antes de partir, Tribus faz sua última investida, apagando as memórias de Sotarque, um evento que abalou o grupo e toda Atlantis. Atlantis tinha perdido o último guerreiro da sua velha guarda. Sotarque continuou na tripulação, pois mesmo sem as memórias, sentia um desejo pela máscara. Assim, se reuniram com o resto da tripulação que retornava de Luxor, que já tinha o próximo passo para ter aquele POF. O grupo de Luxor acabou tendo complicações. Tais imprevistos levaram a tripulação a ir em Calidum, aquela mesma ilha lá do começo, pegar mais um pedaço da máscara. E conseguiram. Com isso, agora tinham 4 pedaços, mas nem de longe foi fácil. O local estava recheado de monstros que, infelizmente, tomaram a vida de Adam. Após esses eventos, Adam teve um enterro merecido e prosseguiram a jornada. O próximo caminho é o Sol. Se acredita que o pedaço esteja no deserto. Ao chegar lá, Vito contata um velho amigo, Cooper, e seu filho, Morgan, a fim de encontrar o pedaço. Eles contratam uma guia que os leva pelo deserto, onde enfrentam enigmas e fantasmas que têm uma ligação direta. Aqueles fantasmas que assombravam o deserto eram as imundas, lembram? Que a tripulação ajuda eles a se libertarem e descobrem que Emília é a Abigail. Elas são a mesma pessoa, a atual Papa é a mesma Papa lá do começo de tudo. E Abigail não perde tempo quando descobre que eles descobrem sobre o seu segredo e tenta condenar a tripulação do mesmo jeito que fez com as imundas. Junto de Frederick e Amélia, 2 pessoas com fortes conexões com Adam. O conflito se inicia, mas Abigail não dura muito. Frederick descobre sobre seu filho e utiliza da arma mágica, golpeando Abigail, o que faz ambos desaparecerem, sobrando a Amélia, que mata Morgan, e Cooper não mostra piedade e a mata. Assim, eles obtêm mais um pedaço. Se separam de Cooper, que está furioso com a situação do reino. Então a tripulação volta o foco para a máscara e Cooper direciona o seu foco, o seu ódio, ao reino. A parte final da aventura era informação que o Victor já tinha, mas não compartilhou, pois queria deixar essa parte por último. O Zolbeck está com o último pedaço, mas não se sabe como chegar nele. Então, retornariam para o caminho da verdade mais uma vez. E lá, encontram Nicholas e Ed. Agora Nicholas mostra visões do passado do Zolbeck, revisitando a história já contada. Enquanto estavam viajando pelo passado, Zolbeck aparece junto de Galamoth e Noslin para o combate final. Nesse momento, acordam do transe, qual estavam no caminho da verdade, e começam a batalha. Patrick se isola da luta, pois deveria fazer os seus preparativos para trazer a máscara. Enquanto isso, Noslin e Galamoth lutariam com o resto da tripulação. Noslin deu um trabalho, mas Doppel finalizou com um tiro de espingarda. Galamoth era bem mais chato do que um desafio. E Oni, mais uma vez, apareceu para ajudar. Assim, Sotarque o finalizou com a ajuda da própria Oni. Agora só faltava o líder, que trouxe a máscara de volta, mas não em suas mãos. Aquele POF estava à frente de todos, começando assim uma disputa por ela. Sotarque
tentava impedir Zolbeck enquanto Doppio vai até a máscara e a coloca e faz o seu pedido. Quero que a energia caótica deixe de existir. Esse é o desejo do Doppio. Uma voz o responde que assim será, mas antes a tal voz iria realizar o seu desejo. Doppio perde seu corpo para Kizar, que construiu a máscara para retornar à vida no futuro. E Patrick sabia disso. O caos, a lenda da máscara, tudo foi feito para que Kizar retornasse com seu plano de sacrificar grande parte do mundo e salvar uma pequena, que eventualmente seriam felizes. Kizar era muito poderoso. Quando o conflito se iniciou, Kizar prometeu paz para os que viessem com ele, mas todos recusaram e imediatamente planejaram sua fuga pelo mar. Com a ajuda de Ellie, mas infelizmente Laura e Oni morreram nas mãos daqueles demônios, para que o resto escapasse. Atualmente, estamos no ano de 1129. Kizar trouxe a Torre de Babel. O mundo está sendo usado como fonte de caos, menos a Maraca, pois lá habita Kizar e a terceira geração dos infidélicos, que causaram problemas aos sobreviventes, que lutarão até o final para derrotar o Kizar. Essa é a demonomaquia. Esse é o fim da história.